E dentro desse processo, a Bíblia diz que ele escolhe um lugar ainda pior para pregar, num lugar chamado Samaria, num lugar onde, num centro, num lugar específico, onde a antiga Babilônia tinha trazido povos do mundo inteiro e colocado pessoas para se unirem e perderem a unidade étnica, naquele lugarzinho, e naquele lugar onde eles prepararam isso, queridos, e houve uma grande corrupção de valores, e o povo já não vivia em santidade, já não vivia mais o projeto de Deus. E aí o que aconteceu? Aquele lugar era um lugar discriminado, era um lugar onde era discriminado de tudo. Jesus, de repente, ele está andando, ele fala assim: agora nós vamos passar em Samaria. Os discípulos falam: Samaria não. Ele fala: Samaria sim. E ele pega com seus discípulos e vai pegar água numa fonte, ao meio-dia, sol quente, calor, de uma terra seca e árida, aonde ninguém vai buscar água de poço nessa hora, porque essa hora é uma hora muito quente, a não ser aqueles que eram mais marginalizados ainda, como uma mulher que tinha tido 5 maridos. E essa mulher samaritana provavelmente tinha experimentado de tudo, era vítima de preconceito. De repente Jesus chega para ela e diz assim para ela: oi mulher. Ela estranha e diz: você está falando comigo? Eu sou mulher, eu sei. Ele fala assim, afirmou-lhe Jesus, olhando nos olhos daquela marginalizada: quem beber desta água, aqui, desse poço, tornará a ter sede. Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, e Jesus diz assim: vai buscar o seu marido. E ela fica cambaleando. Ele fala: eu sei que você tem 5 maridos, filha. Eu acho que na cabeça dela deve ter perguntado: ele sabe mesmo assim falar comigo? Ele sabe quem eu sou? Eu dei uma entrevista agora no Canal 21 e fui falar lá e perguntaram sobre união estável homossexual. E a crentaiada desceu a lenha em mim. Graças a Deus por isso. E mandaram carta. Só faltaram colocar uma faixa na frente do meu prédio. E falaram mais um monte de coisa. Eu sou, lógico que eu tenho meus conceitos heterossexuais bíblicos. Ninguém é bobo, não sabe. E algumas pessoas não gostaram. Mas eu quero dizer para vocês que à 1 da manhã me ligou um menino, um homem, travesti, na minha casa. Um homem dependente químico. Disse assim: pastor, eu não tinha condições de esperar o programa acabar. Eu sei que você não concorda com o homossexualismo, mas eu sei que você me ama como homossexual. Eu quero dizer para você que eu tinha insônia e não dormia mais à noite, mas os programas, quando eu assisto, eu consigo dormir. Eu quero agradecer a Deus pelo programa, pelas palavras e pelos louvores. E naquela mesma hora, Deus me fez lembrar de um texto que Jesus disse: eu não vim pregar para os sãos, eu vim pregar para os doentes. É para eles que é o meu clamor, é por eles o meu gemido, é por eles a minha oração, é por eles que eu balanço o incensário. E se você também faz isso, aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Deus. E lá, ele diz mais em João capítulo 7, verso 38, Jesus está dizendo de uma água que iria fluir de dentro da gente. E ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva. Água viva que sai do trono. Querido, você já imaginou você abrir sua camisa assim, ó, e ver um rio de água viva saindo dentro de você? Eu quero dizer para você que há um rio de Deus querendo fluir de dentro de você. Um rio que sai do trono, que vai matar não só a sua sede, mas vai matar a sede de muitas pessoas que estão em volta. Há um rio querendo sair de dentro de você. Há um rio querendo saciar a sede daquele que está sedento. O rio de água viva vai sair daqui de dentro, daí de dentro, daí de dentro, de cada um de vocês. E quando o rio secar, queridos, você não serve para nada, a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 13, depois você lê em casa, diz que nós somos o sal e a luz do mundo. E quando o sal se torna insípido, ou seja, ele perde o seu gosto, ele não serve para nada a não ser para ser pisoteado pelos homens. É assim como muitos cristãos são, perderam a sua salinidade, perderam o seu gosto, e você vê que o mundo olha para esses crentes e vê miséria, vê fracasso, vê perdição, vê religiosidade, vê avareza, vê prostituição escondida, vê cambalacho, vê gente que compra e não paga, e todas essas pessoas são pisoteadas pelos homens, pois Deus tem levantado uma geração de homens íntegros e cheios do Espírito Santo para dar sal e luz sobre a terra, e eu sou um desses. E se você é um desses, aplauda o Senhor Jesus, se expresse no seu lugar, pois Deus tem um propósito para a sua vida. Mas a Bíblia diz, existe uma analogia. Toda vez que nós vemos inimigos de Israel se movimentando contra Israel, é uma analogia para a guerra espiritual que enfrentamos. Existem filisteus no mundo espiritual que não estão nem um pouquinho felizes com o seu sucesso. Existem filisteus no mundo espiritual que não estão felizes com a sua célula. Ah, minha célula está crescendo, mas eu não gosto que você fique com a célula cheia. E esse desgraçado, ele vê a nossa prosperidade e ele tenta impedir que a nossa prosperidade se perpetue. Querido, poço na Bíblia, poço, ou os poços na Bíblia, significam o quê? Vida e prosperidade. Numa terra onde só existe deserto, falta de água, dificuldade na irrigação, os animais passam fome. Alguns lugares têm água, alguns lugares não têm. E naquele lugar onde Isaac tinha se estabelecido, ele precisava dos poços para poder manter o seu sucesso. Mas os filisteus disseram: eu vou entulhar os poços desse cara. Eu quero trazer uma verdade para você que talvez você não saiba, não discirna ainda, mas que é importante você discernir. Muitos estão querendo entulhar os seus poços. Diga a pessoa que está do seu lado: existe gente querendo entulhar os seus poços. Veja que assim como o rio de águas vivas, ele flui da onde? Do trono de Deus para as minhas vidas, para a minha vida. Mas alguém vê o rio descendo ou passando pelas minhas costas, saindo pela frente? Alguém viu aqui? O poço é assim também. O poço, as pessoas cavam, porque eles sabem que existe água lá embaixo. Mas ninguém vê água. De repente eles furam, de repente surge um lugar onde eles podem captar essa água. O poço é o ponto de contato de um rio que ninguém vê, mas que pode abastecer milhares através de uma pequena saída, de uma pequena boca. O poço é uma pequena boca, às vezes é muito pequena mesmo, onde esses homens e mulheres conseguem captar a água. E isso abastece a sua própria vida e abastece muitas outras vidas. Mas a pergunta que surge, queridos, se filisteus espirituais querem de alguma maneira entulhar os seus poços, ou seja, impedir que a água viva flua na sua vida, o que é o seu poço?
o que é o seu poço? Pensem um pouco. O que é o seu poço? Qual é essa saída em minha vida? A saída aonde o rio de Deus chega até minha vida. Diga comigo assim: coração. O diabo, ele quer entulhar o seu coração de sujeira, de incredulidade, de misticismo, de conceitos errados, de ideias pecaminosas, para que o rio de Deus não consiga fluir na sua vida. Está dando para compreender sim ou não? E aí nós vamos compreender melhor o texto do começo, 2 Crônicas 16, verso 9, que diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, Ele procura para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração, o poço, é totalmente dele. Eu quero dizer para vocês que eu sei que existem pessoas aqui que vão dizer: existia um tempo na minha vida que fluía rio, agora não flui mais. Existia um tempo onde eu senti o Espírito Santo falando comigo, agora não sinto mais. Fluía o rio de Deus sobre mim, agora não flui mais. Eu quero dizer para você, talvez seja porque existe um poço entulhado. Existem entulhos que nós vamos jogando lá dentro daquele poço. Satanás vai colocando para a gente. Coloca esse tipo de brincadeira maliciosa que não tem nada demais, você vai lá e taca. Você vai lá, veja uma coisa pornográfica na televisão e vai lá e coloca lá. Veja, tem uma conversa rebelde com um codiscípulo, você vai lá e faz isso. Faça isso, e ele vai lá e você coloca. Não seja humilde, você vai lá e coloca. De repente, não tem mais como fluir o rio. Hoje o recado de Deus para a sua vida, queridos, é que existe um mundo espiritual querendo entulhar o seu poço. Talvez com incredulidade, com argumento, com rebeldia. Eu não sei qual é o poço e qual é o entulho que ele tem colocado na sua vida. O que eu sei é que Satanás quer entulhar o seu poço. E percebam, quantas vezes Deus tirou a pedra aqui? Nenhuma. Quantas vezes você vê Deus pegando para as ovelhas: não, Jacó, pode ficar tranquilo que eu tiro a pedra. Não, Jacó teve que tirar. Isaac teve os seus poços entulhados, quem tirou? Foi Deus? Não, foi ele que tirou. Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele. Entretanto, quem tirou a pedra? Foram os homens. Às vezes nós dizemos para Deus: Deus, tira isso de mim. Senhor, tira isso daqui de mim. E Deus disse: eu ressuscito você. Eu mudo sua história. Eu mudo sua existência. Eu te dei a salvação e a eternidade. Mas a pedra e o entulho, quem tira do seu poço é você. Essa palavra que foi ministrada no nosso último domingo tem o intuito de ministrar a vida das pessoas, porque muitas vezes nós temos poços que estão travados, poços que estão entulhados. E quando nós temos poços que estão entulhados, o rio de Deus não pode fluir. Nós não conseguimos matar a nossa sede, muito menos saciar a sede de outras pessoas. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra tenha feito com que você refletisse um pouquinho mais sobre a sua vida e visse diante de Deus o que tem impedido, o que tem entulhado os poços da sua vida. Amém? Eu quero dizer para você que o programa acabou, é uma pena por isso. Eu quero dizer que a nossa Igreja Shaddai, amamos você, estamos esperando a sua visita, a sua participação por e-mail que vai ficar aqui na sua tela. Tudo aquilo que você acha que tem que melhorar nesse programa, abençoar esse programa, participe com a gente, é muito importante seu feedback, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, uma semana de muita conquista e vitória, para a glória de Deus. Tchau, tchau.